Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo bem, na paz de Deus? Amém. Tudo é a hora. Você é breve, porque eu não sou um grande preletor. Grande eu sei, grande é a palavra de Deus. Mas eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês não sabem disso, que vocês têm a centelha de vida, vocês, todo mundo aqui tem um chamado. Amém. O chamado de ser um pregador do Evangelho. Às vezes você não vai pregar aqui no púlpito, mas você tem a oportunidade de pregar no seu trabalho, na rua. E não só pregar, mas viver o Evangelho. E é isso que eu tenho todos os dias. Às vezes eu consigo, e quando eu falo, eu sei que eu falo. O Espírito Santo ministra dentro de mim e fala: você falou nisso. Tenta não, faz assim, né? Faz desse modo que você vai acertar. E assim devemos ter a centelha divina, o Espírito Santo nos guiando. Amém? E outro dia eu estava orando, né? Quando foi me dada a oportunidade, e eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar? Porque às vezes tem tanto assunto na Bíblia, né? E Deus me deu através de um louvor, que é, eu esqueci o nome da cantora, muito bonito até, e que o tema-chave é João 14. E eu fui ler João 14. Eu peço para o irmão Roberto do 1 ao 6. Ao 5. João 14. Diz assim o Evangelho, a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como pode saber o caminho? Amém. E aí Deus começou a ministrar comigo, porque muitas vezes estamos aí, como foi pregado domingo, às vezes aqui, do lado de fora aí, nas nossas vidas, esquentando o banco. Nos dizemos cristãos, servos de Deus, e temos dúvida de nós mesmos. E a dúvida na sua mente é a sua maior barreira. Nem o diabo, porque Deus fala: se você estiver nele, nem o diabo vai ser lá com você. A igreja é maior que o diabo. O diabo perdeu quando Jesus venceu naquela cruz, quando ele morreu, quando seu sangue foi vertido, ele venceu, entendeu? O véu se rasgou, acabou com o diabo. Glória a Deus. E quando nós temos dúvida na mente, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, é a nossa maior barreira. E aqui Tomé, no quesito do Evangelho, viu milagres, do 1 em diante até o 3, viu milagres, viu feito, viu maravilha. E às vezes você vê milagre, você vê maravilha, você vê palavras, e quando chega a hora, você trava. Você receia, você teme, você, como Pedro, nega. E aí foi me dada a oportunidade, né? E eu falei: meu Deus. A irmã Ronete me chamou no privado e perguntou se eu podia. Eu falei: podia. Mas aí eu percebi: o que eu vou pregar para esse povo? Eu sei, nem eu, às vezes, né? Estou assim com o Senhor, o que eu vou falar? E aí Deus falou: para com essa dúvida na minha mente. Para com essa dúvida. Mesmo na minha mente falando Deus, que não era de mim, não pode ser esse pensamento de mim. Porque eu conheço meus pensamentos, nós conhecemos a nós mesmos. E aí eu vou falar assim: tentei o Senhor, né? Ô Senhor, uma oração, creio que de fé. Fechei a Bíblia, o Senhor abre uma palavra que eu tenho que falar. Aí eu abri Atos 9, que se não me engano, Atos 9. Eu não anotei porque não é o tema da ministração, que essa palavra era para mim. E eu já fiz essa mesma coisa 2 vezes, que é questionar
se Deus tinha me pedido. E quando eu abro em Atos 9 está lá, e não está nem marcado Atos 9 aqui, eu abro assim, tipo jogando a Bíblia assim na mesa, está lá Atos 9, falando que você é um vaso escolhido. Glória a Deus. E você vai levar o Evangelho, você pode até sofrer, você vai ver como que é duro sofrer pelo Evangelho, mas você é um vaso escolhido para levar o Evangelho. Glória a Deus. Então, eu parei de tentar o Senhor meu Deus. Comecei a acreditar. Mas estamos na caminhada aí e não estamos acreditando. Sabe por quê? Porque não estamos vendo o exemplo. Porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Todo mundo crê nisso? Amém? Glória a Deus. E cremos que Jesus é o Senhor e Salvador e cremos que Ele é a vida. Cremos que Ele é a luz, Ele é o primogênito de Deus, é o primogênito das primícias. Está lá em João 1, no mesmo Evangelho, de João 1, do versículo 1 ao 29, fala que Ele é a luz, Ele é o verbo. E no versículo 29, por favor, irmão, diz o que Ele fez por nós, o que Deus fez por nós. Olha lá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Se você crê nisso, você já está salvo ou sendo salvo, porque a salvação é individual e é um processo. Se eu falei errado, não posso me corrigir, pelo amor de Deus. Porque você aceita Jesus como seu Salvador, mas assim como você aceita e vive com Ele, você pode negar. Você pode apostatar, deixar de ser salvo por sua livre espontânea vontade, porque quando você aceita Jesus Cristo, Ele não tira seu livre-arbítrio. Você pode, mesmo sendo salvo, negar. Tanto que Paulo fala, tem o espírito da covardia. Nós não somos o que volta atrás. E se nós voltamos atrás de Deus, não tem prazer na gente. Então existe sim alguns que estão ruins lá no pecado, e Deus salva, Deus cura, Deus transforma, Deus até dá livramento, e mesmo assim voltam atrás. Por dúvida, por falhas, entendeu? Por não, às vezes não lembrar do Evangelho, não estudar a Bíblia, que fala que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Que tem um provérbio, não sei onde está em Provérbios, eu não sei o capítulo, mas diz que se o justo pecar 7 vezes, o Senhor perdoará. Mas o ímpio peca uma vez e é babuína. Esse 7 aí, eu fui estudar o que significa o 7, né? Não é numerologia, mas na cultura hebraica significa perfeição. Então você pode, eu não estou dando o direito de você pecar, mas você vai falhar, você vai pecar. Mas se você estiver com Deus e crer no Evangelho, você vai se arrepender. E muitas vezes a dúvida se você está salvo, você está arrependido, te impede de fazer coisas. Eu pequei hoje, eu confesso, irmão, eu fiquei irado. Rapaz, eu fui para o trabalho hoje, estava numa paz. Começou o dia bem, eu falei, eita, vai ser bom, hein? Eu orei para Deus, tudo cooperar para o bem. Cheguei lá, tinha uma carreta para descarregar, eu falei, era essa a carreta que eu estava esperando. Aí eu fui puxar um pallet, o pallet caiu, quebrou um monte de caixa lá. Aí eu falei, eita, aí o meu chefe não estava lá, mas viu pelas câmeras lá, aí começou a descascar, aí eu mirei, eu falei, então pega que eu vou pagar tudo isso aí e vou levar tudo para casa. Aí quando eu fui arrumar, ela só tinha rasurado 3 fardinhos, né, de mais de 10 caixas que caiu, rasurou 6 caixinhas de água de coco. Eu falei, ô glória, é o diabo tentando tirar a minha paz. Eu falei, não vou dar essa. Eu falei, nem respondi meu chefe, deixei lá, falei, se ele pedir que eu pago, graças a Deus, uma caixa que vai, um dia de uma caixa eu tenho, entendeu? E eu falei, não vou debater com ele, vou fazer meu bem, entendeu? Vou fazer bem meu trabalho, não vou pagar o mal com o mal, vou pagar o mal com o bem, entendeu? Glória a Deus. E aí, mas eu mirei, eu pedi, eu fui almoçar e eu orei. Eu fui do almoço, Deus me perdoa de ter ficado irado. Porque a Bíblia fala, irai, mas não pecai. Mas voltando ao tema, né? Voltando ao assunto, a dúvida aqui. Tomé foi um homem duvidoso. Esse aqui duvidou, eu acho que do começo até ver a mão de Jesus, aí para de duvidar. E a dúvida nos para. Mesmo estando com Jesus, estando numa igreja, estando num lugar santo, ele ainda não tinha a certeza.
E às vezes a certeza, nós buscamos tantas coisas, tantos dons, tantas coisas, nós não buscamos a certeza, a certeza de estar com Cristo, a confiança, vamos dizer assim. Temos falhas, isso só lá na glória vamos deixar de não ter, entendeu? Mas enquanto estivermos aqui, é um processo de santificação, está lá em Apocalipse 11, que alguns são justos e os que são justos continuem sendo justos, e os que são santos continuem sendo santos com o Espírito. Não sei se o irmão pode pôr Apocalipse 22, versículo 11. Deixa eu ler aqui para raciocinar direito. Olha, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus. Esse ainda, se você for puxar, é um processo, é uma coisa de continuidade, né? E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, mas o diabo não queria que eu estivesse aqui. Eu com certeza não queria, porque aconteceu isso no meu serviço, quebrou um cano lá na minha casa hoje de esgoto. Eu tive que ir lá, sair mais cedo do meu trabalho, ajudar meu primo, meu irmão a arrumar. Aí não podia, tinha que ficar 2 horas lá, 1 hora sem mexer no cano. Aí eu todo sujo, eu falei, e agora, Senhor, como que eu vou lá pregar a palavra de Deus? Eu falei, não quero saber. Fui lá, tem uma torneira lá de fora, tomei banho gelado. Ai, glória! Mas esfreguei com força o corpo. Tudo. Falei, eu vou tomar banho gelado. Não vou ficar doente em nome de Jesus. Amém. Porque eu estou aqui para uma glória. E se eu não visse, Deus ia capacitar o pastor, uma mulher de alguém. Porque a palavra de Deus não ia ser impedida por causa dos meus problemas. Foi cantado aqui. Meu Deus é maior, né? Ainda que ele não abra o mar, ele vem fazendo sobre as águas, né? Aleluia. Nada me impediu de estar aqui. Hoje eu posso falar, eu venci o diabo, não importa as circunstâncias, porque Cristo me capacitou. Amém? Então, todos os dias temos que pedir a Deus para nos tirar a dúvida. A dúvida está nos travando, a dúvida, às vezes você quer cantar um hino aqui na frente, mas será que eles vão gostar da minha voz? Será que a minha oração vai fazer efeito ali? Pare de orar para os homens, pare de orar para as irmãs, para os irmãos, comece a orar para Deus. Amém. Se as pessoas te criticarem, é problema delas. Elas se aceitam com Deus vai corrigir elas. Eu tinha receio de vir aqui, eu falava, meu Deus, eu não sei falar, Senhor. Estava que nem Moisés, eu sou gago, estava começando a inventar, não, escolhe outro, escolhe Arão. Eu falei, não, eis-me aqui, Senhor. Eu não leio, todo dia, graças a Deus, eu tento ler pelo menos uma página da Bíblia, pelo menos uma, não um versículo, pelo menos um capítulo, né? E lá em Daniel, eu li hoje Daniel 12, acabei o livro de Daniel hoje, e Daniel 12 fala que os justos, as suas justiças, a sua santidade, quando Deus julgar, né, eles vão brilhar, né? Brilhar como os astros. Eu espero que eu brilhe, né? Brilhe não para mim, não para mim mesmo, para a honra e glória de Deus, né? E eu quero dizer aos irmãos, vai ser uma palavra curta, hein, irmão, né? Não espere grandes sermões aqui, que não é comigo, eu sou o irmão. Eu gosto tanto quando o irmão Cláudio prega, o pastor Cláudio, o pastor Dantas, eles saem puxando cada coisa, misericórdia. Ou eles treinaram, eles puxaram cada coisa. A irmã Lia pegou tão bonito, teve um dia de quarta aí sobre a tempestade, esqueci eu acho que é 27. Eu falei, eu até combinei com ela de pregar Atos 28, sobre Paulo ser mordido pela cobra. Eu falei, eita Jesus, mas não foi essa a vontade de Deus. E deixa eu pegar minha colinha aqui. Não, essa glória de Deus. Seja o patrão. Bem, então a dúvida nos para. Mas como vencer a dúvida? Como continuar? Eu tenho a luz da palavra, então eu não quis fazer, né? A luz da palavra do Evangelho, eu tenho um exemplo
para te dar. E o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, ele era Deus. E às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, como o Senhor, que é tão grande, que diz lá em Isaías, não sei aonde, 65, 64, 66, que antes dele não havia outro e depois dele não haverá outro. Entendeu? Que toda honra, que toda glória, que todo poder e domínio é para ele. Conseguiu fazer isso, se diminuir a criatura, deixar de ser criador e ser criatura. Mas ele fez isso por vários motivos, e um deles foi o exemplo. Ele veio para dar o exemplo. E às vezes a gente nos trava, e a gente tem que fazer aquela velha pergunta que muitas vezes deixamos de fazer, buscando todas as maneiras de resolver nossos problemas, mas não buscamos a coisa mais simples que Jesus nos ensinou: orar, jejuar, né? Entregar seus pedidos a Deus e dar-lhe graça, e fazer essa pergunta a si mesmo: o que Jesus faria na minha situação? Jesus ia xingar? Não. Jesus ia esbofetear alguém? Não. Às vezes, para eu não pecar, eu me lembro de Jesus quando, às vezes eu me deparo em algumas situações no meu trabalho, que as pessoas querem me coagir a mentir. Foi falado hoje aqui, e fazer a coisa certa, não importa o que seja, entendeu? E lá em Daniel 12, também fala de você fazer a coisa certa, não importa. O livro de Daniel, ele fala todinho da pessoa negar a si mesmo e fazer a coisa certa, não importa as consequências. E às vezes as pessoas querendo me coagir a mentir, eu saio de perto, eu deixo a pessoa falando lá, ela você fala, fazer assim, assado, daquele jeitinho, eu falei, a pessoa começa a sambar ali, eu começo a ir para lá, eu vazo fora, eu faço assim, Jesus, passo de largo, entendeu? E se alguém fala, calado lá, calado. E se quando aí a pessoa se constrange, né, me pergunta, você não vai fazer isso? Eu falei, não, meu. Eu falo, uma calmaria, porque o cara pensa que eu estou até zombando dele. Não, meu filho, não posso fazer isso, não. Isso aí o seu erro vai virar um pecado meu, entendeu? Então eu prefiro ficar quieto, me dar de sonso, de mongo, bem longe de você, entendeu? Para não pecar. Então e eu aprendi isso com Jesus, não de dar de sonso de bobo, mas sair fora. Jesus, ou ele saia fora do lugar para não ser apredejado, ou ele se calava. Pilatos perguntou, tu é o rei? Aí ele ficou lá, caladão. Aí ele perguntou, tu é o rei? Ele falou, você está falando, não sou eu, a sua boca está abrindo, não é a minha, né? Então, às vezes nós temos que pegar esses macetes para não pecar, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas a gente duvida tanto, como a gente saber que estamos salvos, saber que o Senhor é conosco. E diz lá em João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, esse é o seu saber. Olha lá, para você saber que você é salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O 17, por favor, vai até o 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Entendeu? Essa é a certeza. Porque às vezes eu sei, pelo menos comigo, não sei vocês, né? Às vezes eu estou falando só de mim aqui. Às vezes todo mundo aqui é uma rocha. Ô glória, tomara que seja, eu espero. Mas às vezes você anda, né? Pelo mundo. E se você não vigiar, você peca na sua mente. Porque eu creio que quando a pessoa realmente ela se converte, ela deixa de pecar muitas vezes em atos físicos, em prática, e começa a pecar na mente. Ali é um campo de batalha, é um campo de batalha perigoso, porque se você vem aqui, bate em alguém, xinga alguém, se você rouba, bebe, fuma, sei lá, faz qualquer tipo de pecado visível, alguém ainda pode te corrigir. E na sua mente? Como que alguém corrige a sua mente? E às vezes é aí que é o problema. Porque lá na carta de João diz, começa lá na mente, um pensamento, uma seta, aí vira uma concupiscência, um desejo, aí você vai e faz o ato, dá à luz o pecado, e o pecado faz a morte. Entendeu? Então essa luta começa na sua mente. E é uma batalha. Então eu creio que não seja só eu que passe pela dúvida. Mas aqui foi feito um congresso no ano passado e foi falado aqui que o medo, a dúvida. Estou falando dúvida, mas você pode substituir por medo também, se você quiser. Você duvidar. Você duvidar, prova que você está vivo, né? Tem um filósofo aí, o Descartes, não sei, ou é outro lá que fala que você duvidando, você está pondo o negócio à prova, entendeu? E às vezes você duvidando é natural, mas eu creio no Deus sobrenatural. Glória a Deus. E eu creio que nós não podemos só duvidar, nós temos que sim apresentar a nossa dúvida. Eu apresentei minha dúvida, Senhor, eu tenho que ir lá pregar, eu tenho que ir lá falar o que o Senhor pediu para me falar da dúvida, falar do medo e falar do exemplo que é Jesus Cristo. E aí eu fico observando, né? Eu observo o meu celular, eu escuto uma oração, eu leio uma oração, eu gosto de ver o pastor Felipe falar no negócio do YouTube, né? Eu vejo aquele negócio do YouTube, como ele fala, shorts, que é uns vídeos de 1 minuto, e eu fico olhando ali, se vai vir sair alguma coisa na palavra de Deus, e aí apareceu várias vezes. Para com essa dúvida, para com esse medo, vai e prega. Você está sendo chamado para ser, não pregador de multidões, para pregar o Evangelho. Amém. Se nós que somos filhos de Deus, filhos da luz, que aceitamos Jesus como nosso único Senhor Salvador e cremos no que está escrito em João 16, nós temos que deixar a dúvida. A dúvida vai bater na sua porta, porque o diabo ele planta mentira no mundo, ele planta setas malignas na sua mente, e ele vem apunhalar, ele vem matar e destruir. Mas você não pode dar poder à dúvida, você não pode dar poder ao medo. Você tem que sim falar assim: olha, eu estou vendo esse mar, e não murmurar contra o mar, como foi pregado aqui domingo com o pastor Cláudio. Eles chegaram lá, viram o mar, viram o exército, começaram blá, 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 não sei o que, Moisés, vamos morrer aqui, não tinha túmulo no Egito, né, blá, blá, blá. Eu não sei se eu talvez teria a mesma reação, não sei. Não sei se meu coração seria duro como o dele, porque se eu vejo o meu Deus fazendo 10 pragas daquela ainda me pago numa, né? E começa a murmurar contra Deus, é um problema. Chegou um nível, o povo de Israel, naquela época, que o coração estava tão duro, de dúvida, de medo, eles já tinham pedido esperança. Nem 10 pragas que Deus feriu os egípcios e não feriu eles, converteu o coração dele. Nós não podemos deixar chegar a esse nível. Ah, mas eu padeço necessidade nisso, naquilo. Eu duvido de Deus às vezes, porque eu vejo desgraça no mundo. O mundo, desde que Adão e Eva pegou, vai ter desgraça, até quando acabar com fogo. Só daí em diante vai parar de ter desgraça.
Só quando o Rei dos Reis voltar, Jesus Cristo. Aleluia. Se você for se apoiar nisso, você está perdido mesmo. Porque eu vejo o mundo como está desde, né? Mas eu falo, olha, ainda há esperança, porque Jesus Cristo morreu por nós. Quando uma pessoa, ela deixa, tipo meu pai tem visto o alcoolismo, e eu decidi na minha mente, até antes mesmo de, eu creio que isso não procedeu de mim, que eu não ia pôr mais uma gota de água na minha boca. Eu creio que Deus, é a esperança que Deus me deu. Amém, Senhor. E aí Deus me fortaleceu ainda mais quando eu aceitei como Senhor Salvador. É a esperança. O mundo tem trevas, você tem que ser a luz. O mundo está sem gosto, você tem que ser o sal. Entendeu? E Deus plantou a sua igreja aqui. Em Tessalonicenses 1, acho que do 21, irmão Roberto, por favor. Ele vai falar um pouquinho. Capítulo 1, 21, eu acho. Vamos ver aqui. Não tem 21? Tessalonicenses, capítulo 21, tem? Perdão. Versículo 21, perdão. Bateu 10. É? Na minha aqui bateu 10. Ô Jesus, qual é o teu sangue? Onde é que está aqui? Vamos ver aqui. Aqui achei. Achei a colinha aí, irmãos. Olha aqui. Glória, aleluia, Jesus. Aqui. É Colossenses, perdão. Olha aí, confundiu os nomes. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Olha. E vós também, no outro tempo, erreis, e estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Pode continuar, irmão. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentais santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes nos fundamentos firmes na fé, e não vos movedes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, na qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu acho que é 2 Coríntios 3, 23 também fala o que nós devemos ser. Devemos ser cartas, ele fala cartas escritas, não sei se é esse, mas está escrito em algum lugar, escrito por Paulo. Peço perdão se eu não tiver anotado. Devemos ser testemunhos vivos, cartas vivas, não escritas por carne nem por sangue, mas sim pelo Espírito. Sabe, devemos ser um exemplo desse mundo. E às vezes a dúvida, o medo nos faz recuar, nos faz voltar atrás. Não voltar atrás, vou negar Cristo, não. Às vezes você vê um erro na sua casa mesmo, eu às vezes, com todo amor, com todo carinho, eu repreendo a minha mãe, eu repreendo meu pai, eu falo, não é assim, não é assado. Não porque eu sou o sacerdote, o levita, mas me vem na hora a palavra de Deus, está escrito em tal lugar que você deve fazer assim assado, não assim assado. Se eu me calar, às vezes por temor, por respeito, diz em algum lugar que eu estou sendo compassivo com ele. Eu não estou falando para você pegar e chegar na cara do irmão, olha, você vai para o inferno, vai queimar e o diabo vai comer sua alma. Não, pelo amor de Deus. As pessoas que fazem isso estão erradas. Mas às vezes você sabe que uma pessoa está roubando, está furtando, você não tem que ir lá chamar a polícia, prende esse aqui que ele está pegando. Mas tenta aconselhar, tenta ser menos invasivo, julgador, e mais ajudador.
Em vez de ser um destruidor, ser um edificador. Entendeu? Porque às vezes eu creio, eu sou fruto dos bons conselhos. Eu quero crescer. Eu creio que os bons conselhos da minha mãe, os bons conselhos de um falecido pastor meu, pastor Itamar, que era da outra igreja que eu ia, os bons conselhos e os bons costumes me ajudaram até aqui. Porque teve um momento que eu me afastei, eu me perdi. Mas Deus nunca me perdeu. Por um breve momento, eu creio que a maioria aqui já foi uma ovelha desgarrada de Cristo. Mas hoje, como foi pregado aqui pelo pastor Cláudio, parece que aquela pregação de domingo foi para mim. Não sei para vocês, se estavam aqui, mas eu senti que Deus falou comigo. Falou, olha, um dia você foi uma ovelha desgarrada, mas Jesus deixou as 99, aquele rebanho, porque ele sabia que eles eram obedientes, sabia que eles estavam salvos, e foi lá atrás de você. Ele não apontou o dedo na sua filha e falou, ovelha miserável, e saiu quebrando tudo. Não, ele pegou, foi lá com amor. Tem um hino da árvore que eu escuto muito, que é o bom pastor buscou-me. E toda vez que, às vezes eu estou meio distante de Deus, eu gosto de falar ele. Distante assim, se eu ficar mais de 6 horas sem ver um vídeo de Deus, e às vezes, se eu não conseguir ler a Bíblia, mais de 2 capítulos, eu já estou esfriando, esse fogo está virando brasa. E eu fico meio assim, eu vou pôr esse hino para escutar. Aí começo. Vai perguntar para minha mãe, tá ali, não me deixa mentir. Às vezes eu começo a ministrar lá no banheiro, eu estou tomando banho, estou escutando o louvor e começo, essa Babilônia vai cair, que Deus vai vir, vai fazer isso, assado. E começa a sair Isaías, sai Jeremias, sai Ezequiel, e começa a se juntar as palavras, misericórdia. Isso, tudo que eu li, eu absorvi e eu não percebi. E aí eu me alegro, meu coração fica alegre, eu começo a exaltar a Deus no banheiro, às vezes faço isso no meu trabalho, às vezes eu estou lavando a louça, do nada eu começo a falar lá, parece até um doido. Esse menino está doido, meu pai, às vezes meu pai trabalha, esse menino está doido falando sozinho, está falando que não sei o que da Babilônia, não sei o que do que Jeremias falou, aí eu falei, não pai, é porque eu escutei o hino ali e vi a palavra ali. E às vezes nós temos, não ser doido, mas falar a palavra de Deus, entendeu? E quando ela vem, a nossa boca. Aí eu senti outro dia de falar com o menino lá no trabalho, que a gente deve vigiar no nosso relacionamento, vigiar a nossa conduta. E o menino da igreja, Deus abençoe ele. Ele falou, verdade, né? Foi o que o meu pastor falou para mim. Estava falando outro dia isso para mim. Entendeu? Se eu me calasse, eu ia ficar lá. Um trabalhando, outro trabalhando, eu ia ficar lá. Entendeu? Eu tive a oportunidade de falar que Cristo virou e falei. Amém. E quando eu trabalhava lá no cinema, eu entrei entrei perdido e saí salvo. Porque lá tinha um varão. O senhor Deobaldo fez pastor, deixou de ser pastor porque a igreja dele fechou, mas está lá, firme e forte, com Deus. Eu olhei o joelho dele assim, todo calejado, assim. E ele lá, e ficava lá louvando, assim, bem baixinho, assim, louvava e falava de Deus. Deus é grande. E eu tenho conhecimento, mas não tinha temor. Eu tinha a sabedoria não. O entendimento da palavra, porque eu desde sempre fui criado na palavra, mas não tinha um amor. Hoje, aí começava a falar, porque é escrito em tal lugar, eu falava, é Salmos, é Provérbios, é Jeremias. Você gosta da palavra? Aí começou a conversar de Deus comigo e começou a ministrar na minha vida. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Até que eu aceitei Jesus Cristo, fui batizado. Então, ele não perdeu a oportunidade de falar de Deus. E eu agradeço a Deus. Eu falei, quando eu saí de lá, eu falei, Deus, te agradeço. Te agradeço porque você não calou sua boca e falou de Deus para mim. Falou quando eu estava errado. Falou para mim ter sabedoria. Falou para mim quando eu ficava, eu sou grandão, eu sempre fui bruto. Parece um burro chucro, entendeu? E sou muito ignorante às vezes. Ainda até hoje eu sou muito ignorante. E eu tenho que me policiar nisso. Me estressar muito, eu já dou uma patada. Não, filho, vai pra lá que eu não sou seu pai. Entendeu?
E ele foi me ensinando, ó, tem que trabalhar, tem pessoa que não entende, tem pessoa que... Então Deus usou muito aquele homem na minha vida, eu agradeço a Deus, porque ele foi um exemplo. Ele deixou de pregar lá na igreja, que ele era pastor, mas ele continuou pregando onde ele estava, onde Deus permitiu que ele estava. Ele foi a luz, que a luz da minha vida é Jesus Cristo, mas Deus usou a vida dele para mostrar a luz, mostrar que ele estava perdido, porque eu achava que não precisava vir para a igreja para ter comunhão com Deus, eu achava que não precisava cear, eu achava que não precisava se batizar, eu achava que certas coisas não eram pecado, entendeu? Eu falei, pecado? Eu estou lá nos 10 mandamentos, não vou matar, não vou roubar, não. Ele abriu o leque, ele usou o evangelho para abrir o leque nos meus olhos. Eu falei, não, você está errado, meu irmão. Ele falou bem assim para mim. Eu abençoei a vida dele. Então, a gente tem que parar. Eu falei tudo isso para chegar no clímax, né? Vamos dizer assim. O medo foi pregado, teve o congresso, né? Ano passado, quem estava aqui? Amém. Amém? Todo mundo se lembra das meditações? Eita Jesus! Eu pedi demais. Mas o tema assim, era o medo não vai me parar. E eu quero dizer aqui hoje, a dúvida não vai nos parar. Amém. Porque quem duvida é semelhante às ondas do mar. Não pensa tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Mas quando a irmã Orete me chamou, eu duvidei. Eu duvidei o que eu ia pregar, mas eu nunca duvidei que eu não estaria aqui hoje. Amém. Eu falei, eu vou estar. Porque sabe por quê? Porque eu firmei um compromisso não com a irmã Ronete, não com o pastor Dante, não com a casa, eu firmei um compromisso com Deus. Amém. Se eu vou lá, se eu não tiver a palavra na hora, eu vou só ficar 1 hora dando glória e aleluia lá. Porque glória e aleluia já exalta o nome de Deus. Mas graças a Deus, não sei se foi boa, se foi ruim essa palavra, mas eu creio que quando nós falamos de Jesus e falamos que devemos ser como Ele, que Jesus é o nosso exemplo, e Jesus, Ele padeceu por nós. Eu tive outra administração que eu fiz, e eu falei sobre o amor, e eu falei que aquele amor de 1 Coríntios 13, para nós homens, humanos, é quase impossível. Mas eu vi em Jesus aquele amor se cumprindo. Um amor que tudo suporta, um amor que tudo aguenta. E às vezes, glória, aleluia. Às vezes nós não conseguimos imitá-lo, né? Ser pequenos cristos, ser cristãos. Mas Deus não, mesmo assim, com as nossas infidelidades, nossas fraquezas, nossas carências, nossos pecados, Ele não nos abandona. Ele não fala, não, você já pecou, você já completou a cota diária e eterna de pecado, vai para o inferno. Às vezes nós, como eu já falei, quem abandona Deus somos nós. Às vezes nós olhamos para os nossos erros, nosso julgamento, nossas falhas, e falamos, não, eu já fiz isso quando eu era mais moço na fé, né? Quando eu estava bebendo leite ainda, eu creio que eu já estou mastigando umas carnes. E eu fiz isso, meu Deus, eu não acredito que eu fiz esse mesmo pecado de novo. Às vezes era mentira, às vezes era pensamentos. Às vezes eu era meio arrogante com as pessoas, ignorante. Eu não tenho nem 3 tostões no bolso e era arrogante. Eu falei, misericórdia. Eu não sei de onde sai essa arrogância, é um espírito de arrogância que foi misericórdia. E eu via, né? E sempre Deus usava ou o pastor Antônio Júnior, ou um irmão na igreja, para falar, olha, que bom que você está vendo o seu erro. Se você ainda está vendo o seu erro, você tem uma chance ainda. Põe a pessoa que senta aí, aqui ou qualquer lugar, e fala, eu já estou salvo, eu já sou salvo, eu sou a luz. Essa palavra não é para mim. Às vezes é o mais perdido de todos. É aquela oração do fariseu e do publicano.
O fariseu não pediu perdão. O fariseu, ele não agradeceu, ele agradeceu a Deus, mas ele agradeceu a Deus só porque, pelo que ele era. Eu não sou que nem esse aí, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele se exaltou. Eu acho que ele se exaltou a si mesmo mais do que exaltou a Deus. Voltou, olhou e falou: oh Deus, que misericórdia, eu sou um pecador. Ele exaltou, quando ele pediu misericórdia, nem olhou para cima, ele mostrou o temor, ele mostrou o amor e o respeito. Ele pediu ao único que pode ter misericórdia, porque é misericórdia. Para Deus ele fez. Ele honrou mais a Deus com a sinceridade dele. E temos aí, às vezes eu já fui esse. Eu fui esse. Pensei, oxe, eu não vi nada na minha mente. Eu não falei mentira. Aí começou. Aí eu falei, é verdade, você não pegou nada na sua mente, até agora. Porque você, às vezes, não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom. Uma vez eu fiquei um sábado inteiro, quase que vegetando na cama. Falei, hoje eu não vou pecar. Vou pegar. Como que pega deitado o dia todo? Eu falei, hoje eu só vou exaltar a Deus. Aí eu louvei, me orei, né? Busquei a Deus. Aí eu fui ler Provérbios Eclesiásticos. Aí estava lá no Provérbio, assim, ô preguiçoso, até quando você vai ficar nessa cama? Eita Jesus! Aí começou, eu falei, é desse jeito, né? É desse jeito que o cara, eu já peguei aí, entendeu? Então, às vezes quando a gente acha que não está pegando, aí quando a gente está bem perdido. Mas aí quando você está... Eu gosto de me examinar todos os dias, ajoelhar e falar, meu Deus, me perdoa o pensamento, me perdoa a fala, me perdoa. Eu fiquei assim meio de canto de ouro para aquele cara, ele passou meio história e falou, se ele vir, ele vai levar. Né? E eu peço perdão para Deus. É engraçado, mas é verdade. Se eu gravar minha oração em áudio, vocês dão risada. Mas tem que ser sincero com Deus. Se for aquela oração mecânica, eu aconselho os irmãos que não olhem uma oração mecânica. Tem gente que vai orar o Pai Nosso, parece um mosquito zumbi. Seja sincero com Deus. E eu aconselho que comece exaltando, termine exaltando a Deus, Jesus Cristo, pedindo, se for do teu querer, da tua vontade. Mas seja sincero. Não adianta você ficar lá orando o Salmo 91 10 vezes todo dia e não crer no que está escrito. A irmã Lia falou hoje aqui, do Salmo 21, eu gosto de escutar, tem uma versão 121, isso, tem uma versão dele cantada no YouTube, bem bonita, e às vezes a gente não para refletir nele, né? Mas ele é um salmo tão poderoso, e eu peguei um trecho dele e eu faço essa oração todo dia quase. E quando eu venho aqui, pode perguntar para minha mãe, eu paro na beira da escada. Antes de sair do trabalho, eu paro lá no meu quarto de ajoelho e falo, Senhor, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Mas eu não falo mecanicamente, Senhor, guarda a minha entrada, minha saída. Eu falo, tem que falar com sinceridade. Se você não crê naquilo que você está falando, você não vai conseguir. Então, Jesus é nosso exemplo. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso salvador. Enquanto não praticarmos as palavras deles, vão ficar duvidosos. Põe lá, por favor, irmão Roberto, João 14, a partir do 6, para terminar, hein, que eu já quero entregar. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Aí novamente, olha lá. Está com Jesus, está na igreja às vezes, está falando da Bíblia, mas não conhece, não tem uma intimidade com Deus. Está no mecânico, está como se fosse um robozinho. Está como o pastor Cláudio aí falou domingo. Está esquentando o banco, não está pondo em ação. Não estou falando para você sair daqui hoje e amanhã parar em todas as praças e conclamar o Evangelho.
Às vezes você tem a oportunidade de ser um pregador do evangelho na sua casa mesmo. E eu tento fazer com a minha mãe, com os irmãos. Eu tenho o hábito de abrir a Bíblia e ler. E ver minha sobrinha bem pequenininha. Eu já ensinei para ela o que eu estou fazendo ali. É a palavra do papai do Senhor. É a palavra do papai. Posso ficar com você? Pode. Aí ela começa a pôr a mão e fala, olha, está escrito isso aqui, que legal. E o papai do Senhor é grande, eu começo a falar. Entendeu? Então eu estou, querendo ou não, estou sendo um exemplo a ela. Meu outro sobrinho também. Então, às vezes, temos que dar pequenos exemplos, pequenos atos de fé. Você lembra que a fé foi comparada com Jesus Cristo com um grão de mostarda. Eu trabalho com coco. Sabe qual é o grão do coqueiro? É o próprio coco. É desse tamanho. É um cocão assim. Você tem que pôr na terra e demora a crescer. Agora o grão de mostarda é minúsculo. Ele cresce, dá uma árvore. Mas ele não produz outras sementes grandes. Ele não produz sementes enormes. Ele produz pequenas sementes. E se a pessoa for habilidosa, ela vai pegar aquelas pequenas sementes e espalhar, e desenvolver mais fé de mostarda, pequenos atos de fé. Eu não estou falando para você chegar, como foi falado aqui, chegar para o monte, enquanto você tem a fé, olhando para o monte, e você olha para o monte e fala, monte, sai daqui, o monte, você fala, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Entendeu? Eu falei para aquela montanha se levantar, ela não caiu no mar. Cadê a minha fé? Entendeu? E às vezes um pequeno ato de fé. Sabe, eu descobri que Deus, eu nunca contei isso aqui, vou contar brevemente para acabar. Eu descobri que Deus existia quando era criança. Eu ia para a igreja, tinha um missionário, Miro, chamava Miro, o nome dele, ele levava a gente no sábado lá para ensinar a palavra de Deus, dava pirulito para atrair as crianças. Um servo de Deus ensinava com aqueles folhetinhos bonitinhos. Só que eu ouvia para ver uma historinha. Legal, eu sou mais forte que o Superman. Ele venceu o diabo é aquele capeta que todo mundo fala, então ele é mais forte que o Superman. Aí eu comecei a ir para a escola sozinho. E na minha escola tinha o dia do brinquedo. Nós éramos uma pindaíba, sangue de Jesus. Aí eu todo dia ia para o dia do brinquedo sem brinquedo. Ia reclamando, ia murmurando, eu não sabia que eu estava murmurando, reclamando. Aí teve um dia que eu parei de murmurar e o cara falou, ele ensinou no sábado anterior e falou assim, e as crianças absorvem, né? Ensinou da multiplicação dos pães, se não me engano, não me falha a memória. Aí eu falei, caramba, que legal. E aí eu fui depois lá na outra sexta, estava indo de manhã cedo, o dia das crianças, lá, o dia do brinquedo, não sei se tem ainda. E eu não murmurei aquele dia, eu fui tipo chutando o pé assim, puxa vida, Deus, queria tanto brinquedo, dá um brinquedinho aí, coisa e tal. Aí eu subindo a rua assim, na nevada, o que eu acho assim? Bonitinho, um carrinho. Aí eu falei, aquele dia eu falei, Deus ouviu a minha oração. Deus escutou. Não achei um carro, não achei uma pedra de ouro. Eu achei um carrinho. Naquele dia eu descobri que Deus existe. É um ponto, é um passo. Né? Daí para frente é a escadaria que você sobe. Porque você querer que Deus existe é uma coisa boa. Está escrito em Tiago. Até os demônios creem e estremecem. Não adianta só acreditar em Deus. Tem que crer em Jesus Cristo, que Ele é seu único Salvador, que Ele te ama e que Ele é galardoador. Né? Glória a Deus. Aí eu criei. Um pequeno ato. Às vezes nós falamos tanto de Elias, que fez fogo do céu cair, mas aí você vai ver Eliseu, que teve mais milagres do que Elias, e ele às vezes fazia atos simples. Vai lá, pega a botija lá, põe lá, enquanto tiver botija, o óleo dá. E a mulher pegando a botija estava enchendo, entendeu? Ele não fez cair botija cheia, ele fez a pessoa agir, entendeu? Ela parou de duvidar, será que eu pego a botija, será que eu vou na minha vizinha, será que você não é balela esse homem aí? Ela pegou aquela botija, foi pondo um pouquinho, foi enchendo a botija, foi até que acabou as botijas, os vasos para pôr óleo, entendeu? Você tem que agir.
para de duvidar. Ele para mostrar que ia limpar o rio lá, que estava imundo lá, não sei se é o Jordão ou outro nome, fonte das águas lá. Ele jogou sal, limpou, ficou limpo. Ele podia ter pegado a capa do Elias, que ele feriu o rio Jordão, que já era conhecido pelo povo, e o rio Jordão abriu, e ter batido na água. Seria mais simbólico, né? A água limpou a capa, era capaz do povo até idolatrar a capa, como pedestal, entendeu? Mas o que ele fez? Jogou sal. O sal vai embora, não tem como o cara pegar o sal e idolatrar, entendeu? Foi um ato simples que ele fez, mas teve fé. Ato simples de fé vai mudar a sua vida. Está escrito tanto em Coríntios, em vários lugares aqui, mas Coríntios e Eclesiastes, não faz essa coisa grande. Antigamente eu ia orar para Deus e pedia: Senhor, me faz ser o evangelista, o pregador, o Billy Graham. Quem conhece o Billy Graham? Jimmy Schwager, conhece? Não conhece? Sou pastor, glória. Tem dois, glória a Deus. Billy Graham foi o maior pregador, maior não, mas foi o grande pregador do século XX. Jimmy Schwager ainda está vivo, e ele é um homem muito honrado, mas ele fez uma coisa que não se vê muito hoje em dia: admitiu o erro. Ele admitiu no púlpito que caiu em adultério com uma mulher da vida lá e pediu perdão ao vivo, uma multidão. Ficou, acho que se não me engano, 20 anos sem pregar o evangelho, ficou formando. E Deus capacitou ele a voltar a pregar o evangelho. Então, eu pedia para ser igual a ele, mas aí Deus falou: não, tá, me foi ministrado, você foi cantado aqui, você tem valor, o Espírito Santo por cima de você, não é? E você está pedindo para ser Davi só houve um rei Davi, só houve um Jesus Cristo, que é o Senhor Salvador, só houve um Moisés. Você pode pedir para ser tão bom quanto, mas Josué não é Moisés, entendeu? Josué era Josué, Davi era Davi, Salomão foi Salomão. Você tem que pedir: Senhor, me capacita, como eu falei de Atos, não, a ser seu vaso, a não ser um caco, mas ser seu vaso escolhido, ser cheio de ti. É isso que você tem que pedir. Senhor, meu Deus, me ajuda a ser o melhor que eu conseguir para ti, me ofertar de espírito, de corpo e alma. E aí Felipe, eu vou voltar para acabar, né? Disse Felipe: Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Aí Jesus, acho que ele, não sei se ele ficou indignado, irado, se ele falou com amor, mas ele falou. Olha lá, o 9, por gentileza. E disse Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Pode prosseguir. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele está falando: olha, você não está crendo em mim porque eu estou falando, mas veja o que eu estou fazendo. E às vezes as pessoas, às vezes eu já fui assim, eu estou tentando parar de ser assim. Senhor, me manda o anjo, me manda o profeta. Olha a profecia aqui, ó. Toda vez que eu peço um profeta, uma profecia, o Senhor me manda aqui, ó. Isso aqui é a maior profecia do cristão, a Bíblia Sagrada. Não adianta você ver profeta. Está escrito lá em Coríntios: amém. Se diz amém, e que a igreja julgue, e que se cumprir é profeta, se não se cumprir é falsário. E a sua obrigação é avisar: olha, Ciclano profetizou na minha vida e se cumpriu. Ciclano falou que tal coisa acontecendo, não, é falsário, é anátema, afasta dele. Pedra é ruim. Entendeu? E às vezes fica tentando, a gente faz dúvida, isso eu estou falando de mim. A gente fica duvidando da palavra de Deus, tendo medo.
que é natural ter medo. Mas não é natural ser vencido pelo medo. A natureza nos faz ter medo. Mas o sobrenatural de Deus nos faz vencer o medo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Porque se você se acovardar, Deus não vai ter prazer em ti. Às vezes é uma palavra forte, mas eu não estou falando para humilhar ninguém, eu estou falando para você pedir uma força para Deus. Que eu sei que nós não temos, ninguém tem essa força, mas Deus tem. E Deus é o Deus do impossível. Deus nos capacita. E eu peço a Deus, eu não peço para falar em línguas, eu não peço para rodopiar, para cair para trás, cair para frente. Eu peço, Senhor, me enche com as tuas virtudes lá de Gálatas 5, me ajuda na minha vida, não aqui, não só aqui. Aqui é para se reunir, dar honra, glória, instrução. Graças a Deus, eu creio que todo mundo aqui é salvo, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas às vezes a gente traz alguém, né? Era bom que a gente fosse lá fora buscar, mas às vezes a gente traz alguém para ouvir a palavra e o Espírito Santo faz a obra, se for da vontade dele, salvar aquela pessoa. E eu não quero ser uma luz, um sal, só aqui dentro da igreja, porque é bom, mas eu quero ser para quem? Para o mundo. Amém. Não para as pessoas que não querem ouvir, mas para as pessoas que, como eu, um dia estive perdido, eu posso ajudar. Então, pode continuar, irmã. Mesmo nas obras, ele fala das obras. E se a gente ficar, como eu falei, ocioso lá em casa, eu não estou pecando, mas também não está fazendo nada para ninguém. Tá? Não está pegando, mas é quase um inútil da fé. Né? E às vezes a gente tem que, né, como se fala, se pôr na brecha. A irmã aqui ora, o irmão ali fica na porta, a irmã ali prega, abre culto, a outra lê, a outra dá glória a Deus, a outra fica ali, entendeu? O outro toca, cada um fazendo seus pequenos atos de fé. Aí fala, mas o irmão me julga que eu canto desafinado. Não, para com isso, irmão. Para de olhar para os homens. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus, começa a louvar a Deus. Eu ontem estava sentindo que ia ter uma discussão. Meu pai chegou, felizmente meu pai ele tem um problema do alcoolismo. E eu lá tomando banho, comecei a achar que estava tendo uma discussão. Eu já ia tomar um banho, acabar ali, para apartar a discussão. Aí me veio na cabeça, mas se você não crê em mim, continua aí, não sei se está tomando banho. Lava aí, bem atrás das orelhas. Aí eu comecei lá. Aí eu me lembrei assim do nada. Não li, ninguém falou, do nada. Mas lembrei. Lembrei que Abraão venceu, Deus lhe honrou, fazendo o quê? Foi murmurando? Não. Foi xingando? Não. Foi apartando briga? Não. Foi dando glória. Aí comecei lá no meio. Glória, glória, bem alto. Glória, aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Deus de Israel. Quando eu saí lá pro lado de fora, o pessoal estava dando risada. Meu pai falou umas besteiras lá, meu irmão achou engraçado. Eu pensei que era uma discussão. Eu já estava ficando lá para me arrumar aqui. Falei, chega, eu vou apartar, eu vou acabar essa briga. Né? Mas lá dentro do banheiro, Deus falou, dá glória que não é nada. Entendeu? Eu estou contigo. Então, às vezes o Espírito Santo ministra na nossa mente e a gente tem que ter essa sensibilidade, pedir a Deus, na verdade, essa sensibilidade de escutar a palavra de Deus e começar a crer nele. Vai parecer loucura no começo, você vai começar a dar glória no banheiro, que nem às vezes eu lavo uma roupa também, lavo uma louça, estou fazendo uma comida, estou capinando um negócio lá, estou catando lixo, e começa a falar. Parece loucura às vezes. Você olha isso e está doido. Não, mas não é loucura não. Às vezes você é a sua intimidade com Deus, entendeu? Põe lá, irmão, vai lá. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que está. Opa, porque eu vou para o Pai. Jesus Cristo foi para o Pai, Ele nos deu o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo não vai ver aqui, você não vai ver uma pomba, mas ele está dentro de você se você aceitou Jesus Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo.
E você agora tem que ter o entendimento da palavra. Eu aconselho os irmãos, leia, escute. Se você não souber ler ou tiver algum problema, você peça ajuda para o pastor, para algum irmão. Irmão, explica aquela passagem para mim. Busque a intimidade com Deus. Não vai ser no mundo que você vai encontrar, vai ser através da palavra. E é isso que eu queria falar hoje. Na verdade, eu não tenho mais palavras. Eu falei que Jesus Cristo é meu único Senhor Salvador. Eu falei que Deus nos amou. E falei que o medo nos para. Que a dúvida nos para. Mas que a certeza que Deus nos salvou. Que a certeza que Deus nos salvou. E o seu Santo Espírito em nós é o bastante para vencer a dúvida. Você não vai precisar de anjos, você não vai precisar de profetas, profecias. Se você crê na palavra de Deus, ela já é eficaz, ela é uma espada que Deus está te dando. E recebe aí, em nome de Jesus, a espada de Deus. Amém. A palavra de Deus é o consolo que Ele deu para nós. Está escrito, sabe, testamento não é à toa. Testamento é o que um pai dá para o filho. Só que no caso aqui, nosso pai é eterno. Ele não vai morrer. Entendeu? Mas Deus mesmo assim nos vai dar herança. E eu não vou pedir hino, não sei se a irmã vai cantar hoje, mas eu fique de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve, curta oração, já está dando quase 10 horas, falei um pouco a mais, me perdoe. E receba essa palavra no seu coração. Que Deus quer você para ser um vaso de honra, e que qualquer dúvida e qualquer medo que esteja em você, Deus é maior. Deus lhe dá poder para pisar em cobras e escorpiões, para enfrentar os demônios através do nome dele. Mas para isso tudo acontecer, você tem que ter uma intimidade com Deus. E ela não vem através de atos religiosos que às vezes a gente faz, mas ela vem do convívio, da prática, da obediência, de seguir o exemplo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Se concentre a Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus. Senhor, Tu és Deus, e toda a honra e toda a glória, todo o poder e domínio seja dado a Ti. Pai, eu de mim mesmo não falei nada. Eu escrevi até um discurso aqui, mas eu nem li ele quase. Eu só fui atrás de uma passagem, Deus, que o Senhor tocou na minha mente para achar. Pai, eu não sei se alguma palavra que eu falei incomodou ou ajudou alguém, mas eu peço a Deus que o Seu Santo Espírito trabalhe com cada um que esteja aqui, cada um que for ver essa ministração. Pai, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas eu creio que o Senhor já nos deu tudo através do Seu Filho Jesus que nos amou. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor tire o medo, a dúvida, a trave, Senhor, que nos trava de romper em fé, como foi cantado aqui, e de ver o valor que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos amou e deu seu único Filho por amor de nós. Mas diz lá na palavra que o Senhor também não poupou o seu único Filho. E se eu creio que eu sou um filho de Deus, eu peço a Deus, não nos poupe, Senhor, de até mesmo às vezes padecer por Ti, por amor de Ti, para ser, como está escrito em Daniel, estrelas, ser astros, brilhar, ó Deus. Porque quem não negar a Cristo nessa terra, quem não negar o Seu santo nome, será galardoado no céu. Eu peço, Senhor, que repreenda toda dúvida, todo medo, toda trave, Senhor, que está nos corações, na mente, Senhor. Porque nós andamos nesse mundo e às vezes ficamos tristes com as desgraças que nós vemos. Mas assim como Tu, ó Jesus, não lavou os braços e a cabeça de Pedro, mas sim lavou os pés, lava, Senhor, nossos pés, lava, Senhor, nossa alma, para que andemos nesse mundo e sejamos salvos e luzes, fiéis a Ti até a morte. No nome santo de Jesus eu te agradeço, te louvo, te agradeço, Pai. No nome santo de Jesus, amém.